compartilhar um pouco do seu conhecimento. Amiga, satisfação, gratidão. Oi, gente, boa noite. A gente falou hoje alguns conceitos sobre liderança e eu espero que no decorrer dessa palestra estar falando para vocês um pouquinho na prática. Como que em pequenas ações a gente pode trazer isso que o Douglas falou para a gente de ser líder de si mesmo. O primeiro passo é a gente ter clareza. Para isso, eu quero convidar vocês a ter um pouquinho de profundidade sobre essa palavra. Eu queria convidar vocês a desencostarem as costas da cadeira, porque o fato de vocês estarem encostando manda uma informação no cérebro que vocês estão na zona de conforto, então eu queria convidar vocês a saírem da zona de conforto e fecharem um pouco os olhos. Isso vai fazer com que a gente equilibre a energia da sala e se torne uma egrégora também. O exercício que a Aline trouxe aqui já colocou a gente numa energia, isso aqui vai trazer um pouco de profundidade. Fechem os olhos, descruzem as pernas, os braços, deixem a energia fluir. Presta atenção nos barulhos ao redor. Inspira o ar, segura o ar um pouquinho. Solta o ar devagarzinho. Segura o ar. Antes de inspirar. Presta atenção até onde que você consegue sentir o ar dentro de você. Inspira o ar, segura o máximo que você puder e presta atenção no que você está sentindo. Porque a vida é esse sentir. A vida é o intervalo entre a sua primeira inspiração, do dia que você nasceu, até a última vez que você respirar aqui na Terra. Inspira o ar, põe atenção aonde você está sentindo no seu corpo. Isso. Se você está sentindo algum ponto de dor, inspira o ar, intenciona a energia fluindo mais. Cura é movimento. Resultado é movimento. Ser líder de você mesmo é movimento. Isso. Inspira o ar agora o mais profundo que você puder. Expira com tudo. Sente seu corpo relaxando. Inspira o ar, sente sua mente relaxando. Capricha agora, inspira com tudo, solta o ar com tudo. Relaxa o corpo inteiro. Pode abrir os olhos aos poucos. E agora, olha como que vocês estão se sentindo depois de 2 minutos de respiração. Completamente diferente. E sabe o que vocês utilizaram para que isso aconteça? Nada externo. Vocês utilizaram a máquina mais complexa do mundo, que é sua mente. O cérebro é a caixa. A mente é tudo que essa caixa abrange. E é isso que a gente precisa começar a fazer aos poucos. Porque não adianta a gente ficar vivendo a liderança dos outros. A gente pode ir absorvendo um pouco do que cada um vai falando, mas no fundo a gente tem que sentir. Porque a vida é esse sentir. Então eu vou trazer alguns conteúdos agora, mais práticos. Isso foi um pouquinho para vocês, um convite, para que vocês entendam que tem um Google, tem um monte de gente, tem a Larry aqui no palco para vocês falando um monte de coisa. Mas eu queria convidar vocês a irem para casa com essa reflexão de que vocês são muito mais que o Google. Vocês são uma fonte de sabedoria e leveza, espiritualidade, conexão, propósito, vem quando você começa a escutar.
e confiar nisso que está aí dentro de você. Confiança é uma palavra que significa... Fiança significa recursos. Com recursos. Que recursos são esses, Larry? Esses recursos, gente, que já habitam dentro de vocês. Ninguém aqui está quebrado. Ninguém aqui precisa de conserto. Vocês estão em perfeito estado para viver o dia de hoje. Só que nós, muitas vezes, a maior parte do dia, não somos líderes de nós mesmos, porque a gente fica com um chicote batendo nas nossas costas. Poxa, Larry, por que você está tão nervosa aí? Gente, eu estou nervosa aqui. Por que você está tão nervosa assim? A gente fica toda hora, nossa, isso podia ter sido melhor. Nossa, você acordou assim? Nossa, você acordou assado? Nós somos os nossos maiores algozes e ficamos nos chicoteando. E a gente precisa parar com um pouco dessa cobrança e começar a sentir o que está aqui dentro. Certo? Vocês são a fonte de sabedoria, vocês não estão quebrados. Daqui para frente vocês podem fazer, e eu desejo que vocês façam uma série de processos para evoluir, mas entendam que hoje vocês estão perfeitos para viver esse momento que está acontecendo aqui hoje. Então, uma salva de palmas, gente, para cada um de vocês. Sempre quando vocês forem se cobrar agora, que vocês se pegarem se julgando, se criticando, se condenando, lembre disso. Fala assim, calma, eu vou ser melhor. Mas hoje eu sou perfeito porque eu estou vivendo agora. E como que eu faço para sentir um pouco esse momento? Tá? Então agora, eu, como engenheira, gente, minha primeira formação é engenheira, agora eu vou passar uma parte mais técnica para vocês aplicarem tudo isso no dia a dia de vocês, para que vocês aprendam a ter mais gestão da sua mente, do seu corpo, do seu tempo na prática e colher esses resultados, tá bom? Então eu coloquei o tema dessa palestra, eu quero, eu posso, eu faço acontecer, porque sim, eu espero dar recursos aqui, tecnologias, para que vocês façam isso acontecer. Se o primeiro passo, então, é ter clareza, eu vou falar um pouquinho mais rápido agora, se vocês quiserem, levanta a mão que eu falo mais devagar. Se o primeiro passo é ter clareza, eu vou colocar alguns pontos aqui para que vocês entendam se vocês estão sofrendo disso ou não, porque muitas vezes a gente não sabe quando que a gente está sendo o nosso maior algoz. Então, para pensar. Olha só. Tá indo ali? Tá indo só aqui? E aí? Vou abrir aqui para vocês, espera aí. Não está compartilhando tela, ele está em duas telas. Aí, como faz para compartilhar a tela? Aí fica mexendo com a configuração. Então, gente, o que acontece? Muitas vezes, o que a gente passa a maior parte do tempo fazendo? Eu vou falando aqui um pouco para vocês, depois a gente pula essas partes do slide. O que é a gente ser produtivo? O que é a gente ser líder de nós mesmos? É a gente ter clareza da onde queremos chegar. Então, se a minha meta é isso daqui, se o que vai me fazer feliz é isso daqui, ter produtividade, ser líder de si mesmo, é todas as ações e tarefas que eu faço, nas quais eu vou em direção a isso aqui, no que eu estou mais perto. Mais perto. Assistir, maratonar uma série do Netflix é legal? É super, mas eu não estou indo em direção às nossas metas, a não ser que você queira se tornar um oficial do Netflix. Né? Se eu quero emagrecer e eu vejo esse kit maravilhoso de lanchinhos, comer eles não vai estar me aproximando das minhas metas, mas são escolhas, né? Então, estar sendo produtivo, não só com as suas tarefas, são as escolhas que eu faço todo dia que me levam em direção às minhas metas, tá? Isso é muito importante que vocês entendam. Então, se vocês estão aí fartos, buscando ter mais tempo na sua vida, eu vou falar aqui para vocês uma coisinha antes. Não se conforme apenas com aquele conhecimento que você adquiriu, e sim pense, isso não é suficiente. Nós estamos aqui para evoluir. Então a gente vai estar sempre buscando algo inovador, algo que gere novas experiências, e se a gente não coordenar que conhecimento é esse, a gente deixa a nossa mente solta. E aí nossa mente vai buscar qualquer coisa. Eu não sei a de vocês, a minha vai buscar comida. Então por isso que a gente tem que estar sempre pensando o que a gente vai fazer. Então, para você que vive adiando as coisas na sua vida, para você que se sente sem energia, para você que acaba deixando tudo para depois, vão colocando aí nos dedinhos qual desses vocês estão fazendo aí com as metas e com a vida de vocês.
Para você que fica se ocupando em vez de produzir, lembra, é tudo que eu vou em direção, essa aqui, esse negocinho aqui são as nossas metas. Tudo que eu vou em direção às nossas metas, produzir. Qualquer outra coisa, se ocupar, tá? E eu não estou falando que não é para se ocupar. Só estou falando que a gente pode escolher conscientemente o momento que a gente vai fazer isso. Para você que sente culpa, porque parece que a vida não anda. Para você que não consegue tirar os projetos do papel. Quem aí quer, no próximo ano, tirar mais projetos do papel? Pois é, para você que sente que a vida está patinando e não consegue avançar na vida, se julga como incompetente, se sente principalmente julgado como incompetente pelas pessoas que mais ama. Para você que trabalha muito, mas que ao mesmo tempo nunca tem dinheiro, porque não entende que dinheiro é produtividade. Produtividade é energia. Se você não sabe lidar com a energia, dificilmente dinheiro vai parar na sua mão. Para você que até parece que está tendo uma vida boa, mas qual que é o custo que você está pagando por tudo isso que você está vivendo todos os dias? Qual que é o peso que você está carregando nas costas? Onde tudo é urgente, onde você se sente sufocado, e eu já tive nesse lugar, onde você sempre está apagando incêndio, aonde... Olha, a maior parte das pesquisas falam que, não sei se vocês sabem disso, 70% dos brasileiros estão insatisfeitos com o seu trabalho. E não é porque eles não gostam, é porque eles estão se sentindo sobrecarregados, não sabem administrar o tempo. E aí, o que acontece? Gera problema nos relacionamentos, discute muito na frente dos filhos, dificuldades na comunicação, não consegue dormir, né? Quem aí está tendo insônia, quem dorme mal, dorme muito, mas acorda ainda cansado, acaba se afastando das pessoas que mais ama, sente culpa por essas escolhas que faz no decorrer do dia. E aí, o que acontece? Acaba acarretando essa energia em coisas para aliviar, como bebida, como comida, sente que não tem tempo para cuidar de você. E essa coisa de não ter tempo é como tudo na vida muito relativo, né? Porque a hora que você está lá na UTI, você vai virar o quê para o médico? Vai falar assim, eu não tenho tempo agora, eu volto daqui uma semana. Porque é isso que a gente vem fazendo com a nossa saúde. É isso que a gente vem fazendo com a nossa mente. É ou não é? Vem deixando para depois. Só mais esse aqui. Não tem problema. Só mais esse aqui. Só mais esse brigadeiro. Só mais esse lanchinho. E assim o tempo vai passando. E aí, as escolhas que a gente vai colher lá no futuro, né? Então, eu queria falar para vocês que o que vocês não têm é resultado do que você ainda não sabe. Se você está aí hoje, é porque você não tem recursos para estar fazendo diferente. Então, eu espero aqui passar alguns recursos para vocês fazerem diferente. Esse aqui é um depoimento de um cliente meu, que ele é empresário no setor imobiliário. Ele colocou aqui, confesso que eu estava em um momento de muitas incertezas, indecisões e dúvidas, tanto profissionais como pessoais, mas com muita paciência, profissionalismo e dedicação ao que faz, ela conseguiu me dar direção profissional que eu tanto precisava, passando por vários temas abordados. Consegui fazer um raio-x da minha empresa, da minha mente, do meu corpo, enfrentei medos que eu desconhecia, ansiedades, bloqueios mentais e, com isso, consegui reencontrar a minha missão profissional e o meu propósito pessoal. Então, é isso que a gente faz quando a gente se abre para o novo, quando a gente busca mais recursos. Então, gente, eu queria falar para vocês que sozinho não dá. Eu tentei. Fui muito arrogante na minha vida, eu tentei muito. Mas quando a gente faz parcerias, muitas vezes até uma pessoa que a gente convida para ir na nossa casa para jantar, dependendo da escolha da pessoa que a gente faz, a gente evolui. A gente sai com insights daquele negócio, da reunião. Então, tudo na vida são escolhas. Se vocês quiserem ir sozinho, dá. Até dá, mas vai demorar. E para que ir sozinho? Olha aqui, nós aqui, olha quantas pessoas tem aqui. Se a gente junta aqui um grupo do WhatsApp e coloca nossas metas e um começa a se cobrar, um começa a compartilhar alguma coisinha de legal que está fazendo todo dia, isso vai ajudar. Quando eu estiver no dia difícil, eu vou olhar as coisas de vocês e falar assim, eu estou difícil, mas o fulano está tentando, eu vou levantar aqui e vou tentar também. A gente começa a querer honrar a egrégora que a gente vive. E sozinho, quando você cai, acaba ficando mais difícil. Será que rola o som? Esse som é da onde? É do Isladão? Não, não é. Tá rolando no YouTube, eu acho.
Essa cliente é uma cliente minha que ela passou por um momento de dificuldade. Ela estava fazendo uma infertilização e se separou do marido. E ela deixou de evoluir muitas vezes na vida dela porque ela queria agradar o marido. Então, o marido estava sempre tendo uma evolução profissional, chegou a um cargo de presidente de um banco em São Paulo e ela acabou deixando a vida dela de lado. O que acontece é que a hora que isso tudo aconteceu, ela não sabia como lidar. Ela não estava com raiva, mas ela não sabia como lidar. Ela começou a beber. Uma pessoa com uma baita, olha, dá pra ver na postura dela, até a forma dela ter postura, ela tinha força ali, mas ali ela resolveu se entregar. Em 3 meses, gente, a gente conseguiu vender o apartamento dela, ela largou a bebida, ela mudou o corpo, e eu não conseguia falar com ela de uma forma que ela conseguisse processar conscientemente. Eu cheguei na casa dela e falei assim, quantos andares tem aqui no seu prédio? Ela, 25 andares. Eu falei, tá bom. No outro dia cheguei, eu falava as coisas pra ela, eu via que o olho dela não focava em mim. Eu falava assim, vamos subir esses andares. Eu esgotava ela fisicamente para que eu pudesse falar 5 minutinhos no final. A gente chegou num nível que ela estava subindo e descendo 3 vezes já esses andares. Mas assim, e a vida dela, girando muito rápido. Ela mudou a forma como ela se vestia, a forma como ela pensava. Ela conseguiu mudar o estado, ela conseguiu ter avanços profissionais para que ela mudasse de estado. Vendeu o apartamento dela, que era um elefante branco ali só para ela sozinha. Então, assim, dá para ser possível nos próximos 3 meses vocês fazerem a revolução interna que vocês quiserem dentro de você. Basta se esforçar. Ou dá para esperar chegar no fundo do poço. É uma escolha de cada um. Então, o que acontece? Para você se tornar mestre do seu tempo, o que eu queria falar para vocês só antes? Queria contar um pouquinho só de quem eu sou, quem que é essa pessoa que está aqui na frente falando para vocês. Essa é uma foto quando eu me formei com 21 anos, lá na Mercedes. Eu fui funcionária da Mercedes. Quem que falou de Mercedes aqui? O cara que já saiu, né? Eu fui funcionária da Mercedes, estagiária, e depois fui crescendo lá. Quando eu me formei, eu estava na Mercedes da Alemanha. Eu era super produtiva, eu me formei em engenharia de produção e meu apelido era Line. Line de tipo assim, tudo pra mim é uma linha de produção. Eu acabei de chegar em Aracaju, descobri cuscuz e eu já criei a linha de produção do cuscuz no meu café da manhã. E aí de quem chegar ali perto. Eu tenho uma linha de produção que eu vou fazendo tudo, assim, é só você ir pedindo, eu vou aqui, pá. Entendeu? E esse era meu apelido. Só que, o que acontece? Sozinho não dá. Eu era líder de mim mesma só no profissional. No pessoal, eu gerei 2 doenças muito graves, muito nova. Sendo que, como eu era engenheira numa linha de produção onde só tinha homens, eu me esforçava muito para ter força ali se precisasse. Então, eu fazia bastante exercício físico, me alimentava bem, mas minha mente não aguentou aquela pressão toda, porque eu estava sendo líder profissional. A minha vida pessoal não estava legal. Os meus pensamentos, as minhas escolhas de como me sentir no decorrer do dia não estava legal. Eu fiz minha primeira cirurgia com 22 anos e passou 6 meses, uma pessoa que corria 10 quilômetros todos os dias, estava sendo chamada para ir para uma mesa de novo de cirurgia. Graças a Deus, eu achei um médico em São Paulo, que ele é médico tanto na medicina, na nossa, quanto na tradicional chinesa, e ele falou assim, não, em 3 meses a gente te cura. Esse problema que você tem aí, você só precisa aprender a controlar o hipotálamo, ele está bem aqui na frente, ele controla seus hormônios. Em 3 meses, exame de imagem, o que oncologistas falavam que eu tinha que operar em até 1 semana, eu estava curada. Mas foi assim. Foi um reaprender a viver, pensar, foi um permitir, deixar toda essa larry no qual eu batia no peito para falar aqui, sou engenheira da Mercedes, eu tive que deixar tudo isso de lado e falar assim, amiga, isso não tá legal. Isso não tá dando certo. Você quer o quê? Você quer colher celebrações ou você quer colher visitas no hospital? E aí eu deixei esse cargo no qual eu queria ser executiva de uma grande empresa, queria buscar status, comecei a parar um pouco com isso. Resolvi abrir uma empresa com meu irmão, na área da construção civil. Essa aqui foi a primeira máquina nossa que a gente projetou. A gente tem uma indústria que fabrica e aluga andaime e balancinho. Meu pai ajudou, claro, a gente era muito novos. E foi uma honra eu ter saído com esse status de quero ser uma grande executiva para ter a oportunidade de aprender com o meu herói. A empresa está super bem até hoje. Consegui parar de ser workaholic e começar a viajar muito, gente. Eu viajei o mundo acho que 2 vezes quase.
E, aos poucos, eu comecei a me apaixonar por essa coisa de desenvolvimento, porque eu percebia que quanto mais eu estudava, mais minha empresa crescia, mais as pessoas da minha empresa cresciam, as suas famílias cresciam. Eu comecei a ficar muito feliz com todo esse resultado. Eu comecei a ser buscada para ajudar as pessoas, assim, não... amigos que tinham empresas também. A gente começou a bater papo, começou a evoluir juntos. E aí, aos poucos, eu senti essa vontade de começar a transitar de carreira. Por isso, hoje eu estou aqui com vocês. Hoje, 5% do meu tempo eu dedico à minha empresa e todo o resto eu trabalho como coach. Holística, porque eu me formei em medicina tradicional chinesa. Eu fiz alguns cursos de coach, mas como a minha história teve doenças, consequentemente eu atraía pessoas com uma história mais forte. Então eu senti que eu tinha que fazer mais estudo, estar mais embasada para poder lidar com essas situações, para ser mais honesto comigo. Os próximos capítulos que eu vou passar para vocês são os capítulos sobre a produtividade, como você ter mais produtividade no seu dia. Então, essa pessoa aqui que está aqui falando para vocês, a pessoa que já errou e aprendeu a achar um meio termo aqui para vocês. O primeiro passo que eu falei para vocês que é ter clareza, então para pensar um pouquinho agora para vocês, quais são os papéis que você exerce na sua vida? Por exemplo, eu sou mãe, sou esposa, sou filha, meus pais ainda estão aqui. Quais são os papéis que vocês têm? Eu frequento uma academia, que é uma coisa no qual eu dedico um tempo ali, então eu sou aluna. Quais são os papéis que vocês vão tendo na sua vida? Vai selecionando os papéis aí que vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Quais são as atividades que cada papel demanda de você? Quando você entende quais são os papéis, quais são as atividades, o próximo passo é a gente entender essas atividades. Elas são importantes, urgentes ou circunstanciais. O urgente era o importante que a gente deixou para depois. E o circunstancial é tudo aquilo que não nos leva para a nossa meta. O circunstancial, se a meta é aqui, é tudo que me leva para lá. O que acontece é que as nossas escolhas no decorrer do nosso dia, a gente acaba colocando o quê primeiro? O circunstancial. Eu só produzo bem depois que eu tomo um café preto. Né? Eu nem sei se eu cumpri minhas metas, porque eu não tenho metas semanais, mas eu já vou aqui, sentar e relaxar um pouquinho, que eu estou precisando sentar com os amigos. Então, a gente não tem conhecimento dos nossos, dentre aqueles papéis que a gente colocou. As atividades que a gente tem para fazer, essas atividades são importantes, urgentes ou circunstanciais. Quando a gente vai fazer um planejamento semanal, a gente coloca primeiro o urgente, depois o importante e, por último, o circunstancial. O circunstancial tem que ser uma celebração por você ter feito as outras partes. Se ele for uma coisa que você coloca a rodo no seu planejamento, aí você não consegue ter mais motivos para te motivar. Então, quando você coloca o circunstancial como bônus de atingir as metas, você está criando motivações diárias para entrar em ação. Ó, um videozinho para vocês entenderem. Imagina que esse daí é o circunstancial, esse é o urgente, esse é o importante. É isso que as pessoas fazem, elas fazem primeiro o circunstancial. Não cabe no nosso dia. Olha se a gente faz o contrário, põe primeiro o importante, depois o urgente e por último o circunstancial. Tá vendo? O circunstancial é uma coisa que vai se encaixando na tua semana. Entendeu? Visual é legal, né, gente? Eu entendo bem com visual. Então, o que acontece? Primeiro é a gente entender quais são meus papéis, dentre as atividades de cada papel, como eu vou alocar isso, né, na minha agenda, e depois começar a evitar, ter conhecimento e evitar as armadilhas de tempo. Que são o quê? Que é tudo que não nos leva à nossa meta. Então, Netflix, reuniões, e aí você está falando assim, Larry, mas aí minha vida não vai ter equilíbrio. Não, o que eu estou falando para vocês é essa fórmula. Eu aprendi com o Rodrigo Cardoso, chama ST igual a RS. O sacrifício é temporário, mas a recompensa é para sempre. Quando vocês quiserem descansar e ainda não tiverem batido suas metas, pensa nisso. Quando você chega, pensa, eu acabei de mudar para Aracaju, foi um baita esforço. Se eu tivesse mudado de uma forma mais devagar, talvez eu não estaria tendo tempo para estar aqui com vocês hoje. Teria que estar estruturando ali uma casa, eu tenho uma criança de 3 anos, meu marido, tem uma série de coisas ali. Então, eu ficava o ano inteiro assim, calma, Larry, eu sei que você não tem mais energia, mas vai.
Vai. Então, assim, a recompensa, a hora que você vai colher lá a sua celebração, se você vai com esse pensamento na sua cabeça, a hora que você tiver suas recompensas, a dor já não existe mais, a dor já passou. A outra coisa é que velocidade e direção são diferentes. Essa é uma armadilha de tempo. Às vezes as pessoas querem rápido. Por exemplo, muitas vezes a pessoa nunca malhou e fala assim pra mim, Larry, eu quero emagrecer, eu quero começar a fazer exercício. Eu virei e falei assim, como é que você vai fazer isso? Ela, eu vou fazer 1 hora todo dia. Todo dia? 5 dias da semana? Vou dar meu melhor, você vai ver. Eu vou te mostrar que eu vim aqui, agora eu renasci das cinzas. Eu virei e falei assim, você não vai aguentar. Na segunda semana, o que vai acontecer? Ele vai estar com dor no corpo, tem que ser devagar, tem que ser constante. Uma armadilha que as pessoas fazem muito é começar com gana, mas o mais importante de tudo é você ter constância. É fazer um pouquinho todo dia. Então, você vai começar a ler um livro, começa a ler 1, 2, 5 páginas por dia no máximo. Começa a se cobrar menos para que você tenha constância. É aquela história lá do coelho e da tartaruga, né? Uma coisa é ir para todas as direções, e a tartaruga vai devagarzinho, todo dia, consciente, sentindo, e vai sempre. Persistência, consistência. Outros ladrões do tempo são as notificações do celular. É a gente querer abrir toda hora o WhatsApp para ver o que está acontecendo. Isso é o que mais rouba tempo. E o que cura isso é na sua empresa, por exemplo, quem é empresário aqui, é você ter bloco de resposta. Por exemplo, eu já acordava de manhã, pegava o celular e via o que meus funcionários estão precisando. Hoje em dia eu notifiquei meus funcionários. Falei assim, gente, vamos fazer o seguinte? Eu respondo vocês das 8 até as 9. Então, antes das 8 eu não vou responder vocês. E eu vou responder vocês conforme o que a gente definir aqui, porque eu defino sentada junto com eles o que é urgente, o que é importante, o que é circunstancial. Se eu não te responder, não é por mal. É só porque não estava ali no cronograma. Tá bom, pronto. Todo mundo entrou num flow. Todos os gerentes começaram a fazer a mesma coisa. E a gente também, é importante para mim também não ficar assim me cobrando tanto, né? Que eu falei lá, a gente fica com o chicotinho. Então, quando você cria blocos de resposta para você mesmo, por mais que você não esteja funcionários, define um horário para você estar mexendo no celular, para que você possa não perder o foco o dia inteiro. Outra coisa é o DRD, que é uma forma de planejar. Então, primeiro, quando você vai... E o ideal aqui, eu falo, agora já vamos entrar na parte de planejamento em si, tá, gente? Diversos estudos foram feitos, contestem se vocês quiserem. Eu acho que antes da gente fazer o inovador, a gente tem que fazer o básico bem feito. Esse aqui é o básico. Se vocês quiserem inventar algo inovador depois, por favor, peguem meu contato, eu quero muito saber sobre isso. Mas esse aqui é o básico que todo mundo faz. Um planejamento é feito semanal. Num fim de semana, você pega de meia hora a 40 minutos. E o primeiro passo que você vai fazer é descarregar tudo que você tem para fazer. Tudo você joga no papel. Só para tirar um pouco esse peso da tua cabeça e das tuas costas. Descarrega, 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 coloca tudo no papel. Depois que você descarregou, aí você vai reorganizar, entender o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. Vai colocar na sua agenda primeiro o que é urgente, depois importante, e o circunstancial você vai encaixando aos poucos. Para que, por último, você possa distribuir as coisas de um papel, por exemplo, filha. Ser filha hoje dos meus pais não é um papel tão importante, então eu vou colocando, encaixando aos poucos, distribuindo conforme cada horário. Os quinto passo, eu falei que são 7, né? O quinto passo é isso, é a agenda. Então, a gente fazer todo final de semana, tirar de 30 a 40 minutos, fazer uma agenda. Quem está aqui em casal, façam em casal. É muito legal isso, se vocês tiverem a oportunidade também de ter um aplicativo financeiro, organizar as coisas ali. Então, quanto que eu vou gastar essa semana? O que eu vou comer? Eu vou lá no evento, vou comer o quê? Tenho isso, vou comprar, já faço o supermercado também para que vocês possam cuidar da saúde de vocês. E aí, aos poucos, vocês vão colocando o que é compromisso e o que é tarefa. Compromisso tem hora marcada, tarefa pode ir sendo feito nas brechas que estão em branco. Então, aos poucos, vocês vão alocando, primeiro coloca todos os compromissos com hora marcada e depois vai alocando as tarefas. O sexto passo é a gente aprender a delegar um pouco mais, tirar esse peso das costas. A gente tem culturalmente uma ideia de que a gente tem que dar conta de tudo e dar conta de tudo não está dando mais certo. Porque hoje a gente tem muita informação, é uma cobrança muito alta de muitas tarefas que a gente tem que fazer. Então começa a delegar um pouco essas coisas.
E por que a gente não delega? Primeiro porque a gente tem dificuldade de pedir ajuda. Muitas vezes dentro da empresa a gente é apegado ao perfeccionismo e aquele ego, né? Então, eu faço o melhor. Tem que aprender a delegar, aos poucos a pessoa vai ganhar prática nisso, né? Muitas vezes a gente não sabe delegar. Então, por exemplo, hoje para eu delegar uma coisa para alguém é assim, até R$500 você não precisa me comunicar o preço da passagem. Até R$500 você decide. Então, tem alguns pontos que a gente vai passando que a gente aprende a delegar de uma forma que a pessoa erre menos. Muitas vezes a gente quer delegar, mas a gente não tem clareza exatamente do que a gente quer. Então, por exemplo, esses dias eu chamei uma funcionária para me ajudar com a limpeza da casa, e ela falou assim, como que você gosta? Aí eu olhei e falei assim, pode ir limpando. Eu não sei como eu gosto. Vou pensar sobre isso, daqui a pouco eu te falo, eu não sei, de verdade eu não sei. Assim. E aos poucos eu comecei observando na casa o que eu fazia, como eu fazia, e aí aos poucos eu fui falando para ela, mas de verdade muitas vezes a gente não tem clareza. Muitas vezes a gente não sabe ouvir, né, que são as pessoas que têm o controle muito alto, e muitas vezes a gente busca o reconhecimento. Então, eu quero ser reconhecida por isso que eu faço, né? Por exemplo, agora me deram de tarefa fazer alguma coisa do Natal, alguma comida. Eu estou tão fugindo disso que eu nem lembro a comida que é. E eu estou aqui pensando, gente, será que eu tenho que mostrar que eu cozinho bem aqui? Acabei de chegar em Aracaju, ou será que eu posso pagar para alguém fazer as coisas? A verdade é que eu tenho algumas coisas para finalizar e eu já estou sofrendo hoje com medo de chegar ali no dia do Natal e eu não poder. E eu quero agradar, porque eu acabei de chegar aqui, não tenho amigos, estou buscando criar vínculos, né, raízes aqui. Aí eu estou assim, quem que vai fazer esse... É alguma das coisas de Natal, aqueles pratos de Natal, não é peru, é tender. Salpicão está na minha lista que eu tenho que fazer. Acho que é Chester. Gente, eu não consigo lembrar, mas então, se vocês souberem de alguém para delegar, me manda o contato, por favor. Que eu não conheço a gente ainda. E muitas vezes a gente tem medo de compartilhar. Então, assim, sinceramente, não é legal. Eu estou compartilhando isso aqui com vocês, mas eu espero que meu marido não saiba que eu deleguei. E aí, gente, por último, eu queria contar 7 verdades libertadoras sobre a produtividade, que eu espero que vocês escutem isso e parem de se cobrar tanto. A primeira é: ocupar-se não é produzir. Que a gente já falou, isso na prática é o quê? Se você faz muito isso, se você se identificou com esse ponto que eu estou falando, a primeira coisa é, coloca uns despertadores, 3 despertadores, 6 despertadores no decorrer do dia, assim, você está se ocupando ou você está produzindo? Né? Eu não sou muito boa com celular, eu sou ainda da época do papel, então eu coloco 2 post-its no meu laptop, assim, ocupando, produzindo, aí eu vou lá e coloco. Parece bem besta, mas faz toda a diferença ali na hora de eu ficar me dando os tempos ali para eu relaxar e para eu trabalhar, né? Outra coisa é vocês entenderem que as tarefas nunca vão terminar. Então, foque no que você já evoluiu. Não fica se cobrando quanto ainda falta até o pico da montanha. Fala assim, quais são minhas metas dessa semana? Foca só um dia após o outro. Primeiro você faz o planejamento semanal no fim de semana e depois você para de pensar nas suas metas. Tipo, eu defino as metas, eu tenho clareza de quais são minhas metas. No máximo 3, tá, gente? Mais que 3 é só para quem já cumpre 80% do que se planeja no decorrer da semana. Isso demora em torno de 6 meses depois que a gente começa a fazer um processo. Tem as metas aqui. Defino meu planejamento semanal. Pronto, parou de olhar para as metas. Agora eu olho só porque eu tenho que fazer amanhã. Entendeu? Para não ficar se cobrando tanto. O terceiro é, se você não tem agenda, você acaba virando a agenda dos outros. Então, desabilita a notificação aí do seu celular, pelo amor de Nossa Senhora. WhatsApp, Facebook, desabilita as notificações e define você que horário que você vai entrar em contato com as redes sociais e com as pessoas. Quarta, o mais importante que a velocidade é a direção. Então, para de olhar para a meta. Começa a olhar só para o quanto você já evoluiu. 5, o maior ladrão de energia é pensar no que você tem que fazer quando você não pode fazer. Então, adianta eu pensar na carne que eu tenho que fazer agora, aqui com vocês? Não adianta. Adianta se vocês me passarem um contato, mas assim, não tem como eu ficar pensando nisso agora, então eu deixo para depois. Porque senão eu vou ficar o quê? Me cobrando. Ai, Larissa, sério que você não vai fazer? Você tem capacidade, você pode fazer, vai lá. Acorda uma horinha mais cedo, não tem condição a gente ficar todo momento fazendo essa masturbação mental, tendo esse monte de pensamento. Nosso cérebro é potente,
Mas a gente não precisa ficar gastando essa energia a todo momento, que é isso que gera o estresse, a correria. E aí, o que ajuda nisso é você colocar bloco de notas do tem que. Então, eu tenho um bloco de notas no meu celular e toda vez que eu falo assim, eu tenho o quê? Por exemplo, eu estou num jantar com meu marido, um momento de lazer, e aí vem lá, eu tenho que fazer a carne. Eu não vou ficar pensando nisso, eu vou abrir meu celular e colocar assim, tem que fazer isso. E aí, na hora que eu for me planejar, eu coloco lá no meu planejamento, no fim de semana. Então, façam o bloco do tem que. 6. Não trate exceção como a regra. Tenha no seu planejamento um dia para você, sei lá, quebrou a obturação, vou lá consertar. Tenha, por exemplo, quarta-feira de manhã, sexta-feira, perceba no decorrer da sua semana que dia que é muito estressante, que dia que você está mais cansado. Começa a fazer isso que a gente fez aqui no começo da palestra, sentir um pouco mais. Sinta seu corpo. Sinta seu corpo depois de uma alimentação. Sinta seu corpo depois que você entra numa sala com uma pessoa. Sinta um momento para você se dar uma brechinha de horários, no qual, se acontecer alguma coisa, você nessa brechinha vai estar entrando em ação. Eu deixo essa brechinha 1 horinha, todo final de dia eu deixo 1 horinha lá. Se não tiver pendências, aí eu curto essa horinha. 7. Não se culpe. Se fosse tão fácil, todo mundo faria. E não é isso que a gente está vendo aí pelo mundo, né? A gente está vendo 70% da população hoje sofre de ansiedade, estresse e depressão. Não é tão fácil, mas dá para fazer. Por quê? Porque você pode, você merece e você vai conseguir. Então, o próximo passo, gente, é vocês entrarem em ação em relação a essas coisas que eu falei. Pode ser começar tirando as notificações, vocês podem escolher uma dessas ações que eu falei aqui e, por favor, entrar em ação antes de vocês dormirem. Tá bom? Esse aqui é só uns depoimentos, eu vou pular agora. E aí, eu deixei aqui um QR Code para que vocês mandem um WhatsApp falando assim, eu quero, e aí eu mando para vocês um e-book com essas coisas, com esse material, para que vocês possam aplicar isso no decorrer do dia. Então, vocês podem pegar o celular, quem não sabe mexer, eu aprendi faz 1 mês também. Só de você abrir a câmera, assim, já ler o QR Code, você manda eu quero, e aí eu mando um e-bookzinho que eu fiz para vocês terem esse conteúdo e conseguirem aplicar, tá bom? Espero ter agregado para vocês. O que vocês tiverem dúvida, estou aqui à disposição.